certeza. Está no ar o podcast Saúde em Pauta, trazendo nessa quinta-feira à noite mais um tema muito especial e retratando aí um pouco das campanhas que nós sempre trabalhamos todos os meses. E neste mês de agosto nós estamos aí com o Agosto Dourado, que é o tema então do nosso podcast de hoje, da Agosto Dourado juntos pela promoção do aleitamento materno. E comigo aqui presente, claro, aquele time de profissionais muito especiais do nosso complexo de saúde. Hoje, Milene Oliveira Gonçalves, coordenadora de enfermagem da UTI Neopediátrica. Ana Paula Gomes e Cordeiro, coordenadora do Serviço de Nutrição e RT do Posto de Coleta de Leite Humano. E Marisa Guimarães, enfermeira obstetra da nossa maternidade. Todas vocês sejam muito bem-vindas ao nosso podcast hoje. Obrigada. Milene, você aí, frente à coordenação de enfermagem da UTI Neopediátrica, tem muito a acrescentar pra gente nessa noite especial, não é isso? Todos nós, né? Mas, assim, a questão do aleitamento materno, ele é crucial, principalmente para esses bebês que nascem antes da hora, né? O leite, né? O leite materno, ele é o mais completo alimento que existe. E para esses bebês que nasceram antes do tempo, principalmente, ele é fonte de, além de nutrientes, né? Como se fosse uma primeira vacina, né? Ele protege, protege, né, da imunidade, ele faz com que eles desenvolvam melhor, fortalece o vínculo mãe-filho. Então, e sem contar que a questão da sustentabilidade também, né? Sim. Quanto mais amamentação, mais leite materno, menos fórmulas são produzidas, isso é muito melhor para eles, né, para o desenvolvimento, para a questão também da sustentabilidade, para um monte de outras coisas que vão trazer benefícios. Perfeito. Isso nós vamos abordar de forma detalhada a partir de agora no nosso podcast. Ana Paula também, responsável técnica do Posto de Coleta de Leite Humano e também coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica, tem muito a acrescentar para a gente nessa noite. Obrigada, Rubens, pelo convite. O Posto de Coleta foi um presente que me foi dado logo no início do ano. Então, vai ser um prazer complementar aqui com a parte nutricional, com o conhecimento, a parte técnica a respeito do aleitamento materno. Agora, se falar em instrução, de orientação para a mãe, essa pessoa correta é a Marísia, que ela é enfermeira obstetra da maternidade, né, Marísia? Tem muito a acrescentar também para todas as mães. Sim, boa noite. É um prazer complementar também, né, essa mesa. E é um tema muito importante, que envolve várias áreas, como a gente pode perceber. Enfermagem, nutrição, todo o complexo, né, de saúde de São João de Deus, voltado para esse tema. Então, é muito importante divulgarmos a parte que a gente consegue encaminhar essa mãe, né, para o posto de coleta, ou fazer um manejo da amamentação, mesmo fora do posto de coleta. Então, ele não funciona só lá, no estabelecimento, né, dentro do posto de coleta. Ele tem toda essa abrangência para todo o Hospital São João de Deus. E já convido a vocês que queiram, né, receber aí algumas orientações quanto à relação ao aleitamento materno. A Marisa já fez uma série de vídeos que está disponível no nosso Instagram, que é o CSSJD_Divinópolis. Então fiquem à vontade para conferir essa série de vídeos que está lá disponibilizado para toda a sociedade. E durante o nosso bate-papo, é claro, não poderia faltar aquele cafezinho gostoso da Cafeteria Café Preto, localizada na Rua Rio de Janeiro 1058, esquina com a Rua Maranhão, no centro de Divinópolis, sempre preparando os quitutes para a gente aqui e, claro, para todos os clientes que vão lá degustar de todos os produtos que lá são produzidos. Gente, e tem cada coisa gostosa. E hoje nós estamos com um bolo de fubá aqui, com pão de queijinho e uma rosquinha que tá, ó, fantástica. Eu já experimentei e vocês também fiquem à vontade, viu, gente? Obrigada. Ok. Queria agradecer também ao pessoal, à equipe do SND, né, responsável aí por fornecer pra gente o cafezinho quentinho. Ainda tá frio um pouquinho, né, gente? Nesse mês de agosto. Então, fiquem à vontade para que vocês possam degustar também do nosso café. E já de antemão agradecer a toda a equipe de comunicação e Enquadra Filmes, responsável pela produção, filmagem e edição do nosso podcast. Vamos lá então, gente? Vamos. Preparados? Para começar. Bom, dentro da nossa pauta aqui, nós temos vários assuntos para tratar, principalmente, né, relacionado à questão da amamentação e também do posto de coleta de leite humano. Então, é muito importante que, principalmente, os nossos ouvintes, os nossos espectadores neste momento, seja através do YouTube ou das plataformas de streaming, possam compartilhar essa nossa apresentação, esse nosso podcast de hoje, porque ele vai ser em caráter muito informativo, né, de orientação para todas as mães, principalmente aquelas que é de primeira viagem, sempre tem muitas dúvidas, não é isso? Então, vamos começar falando a respeito do Agosto Dourado.
eu queria que vocês pudessem falar, e em especial a Milene, o que representa o Agosto Dourado para a saúde pública e para as mães em nossa comunidade. Então, é um mês de conscientização, né, a respeito do aleitamento materno, a importância desse aleitamento materno e a questão também das orientações, né, das questão de orientar as mães, principalmente essas mães de primeira viagem, o quão importante é a amamentação, né, o leite materno. É um fortalecimento dessa cultura. Além disso, também, um apoio a essas mães, porque é um momento de muita fragilidade, muitas dúvidas, é um anseio muito grande, é uma expectativa que, às vezes, nem sempre ela é conseguida ser correspondida. Então, principalmente, essa questão mesmo da conscientização e da orientação, né, do quão importante é esse ouro, né? É um ouro, né? O Agosto Dourado é um ouro, um alimento que é um ouro para esses bebês. Padrão ouro, né? Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez vocês saibam responder também, fica à vontade, porque isso aqui não foi ensaiado, não está no script. Você tem noção por que escolheram um mês de agosto? Tem alguma lógica disso daí ou vocês não têm conhecimento? Não sei te falar o motivo pelo mês de agosto ter sido escolhido. Eu sei o motivo do dourado, né? Pela questão do ouro mesmo, a coloração do leite, principalmente o maduro, mas te falar pelo agosto, não sei. Foi uma reunião internacional e foi definida essa data. Ah, mesmo? De modo coletivo. Então. Sim. Sempre fica aquela curiosidade, porque nós temos outubro rosa, novembro azul, afinal, de onde é que veio, né? Qual que é a origem dessas datas? Então tá explicado. Então, isso, né? E é o mês da gestante também. É o mês da gestante, assim como tem o mês de maio das noivas, o mês de agosto. Sim. Olha só, bacana. Conhecimento, cultura, hein? Sempre presente no nosso podcast. E quais que são os principais benefícios do aleitamento materno para o bebê e para a mãe? Vocês poderiam responder? Deixar a Marísia falar a respeito. São inúmeros benefícios, né? Então, nós temos 3 pilares, principalmente, que é o benefício emocional, principalmente para a família, para a mãe, para a puérpera. Então, quando ela consegue amamentar, quando ela percebe que é possível e aquilo gera um prazer para a mãe, então ela fica empoderada, ela consegue cuidar melhor do seu bebê, né? Então ela é toda protagonista ali, né, desse nascimento, desse parto. Então, inúmeros benefícios emocionais, físicos para a mãe, previne câncer de mama, reduz os índices de diabetes, e para o bebê, a questão do vínculo com a mãe e a questão do desenvolvimento nervoso, desenvolvimento cognitivo, crescimento, né? Um bebê que vai crescer bem mais saudável, aquele bebê que é amamentado. É uma série de benefícios. Uma série de benefícios. O Rubens, gostaria de complementar, né, essa parte dos benefícios, que a gente sabe que o leite materno, como a Milene já comentou, a questão imunológica do bebê, né? Então, ele traz ali uma proteção, como se fosse realmente a primeira vacina para essa criança. Então, além de nutrir, né, a criança, auxiliar no desenvolvimento, igual a Marisa já comentou, o crescimento, vai auxiliar no desenvolvimento do sistema digestivo e também no sistema imunológico, né? Então, ele vem mesmo para... É o ouro, né, que a gente fala. Então, é para proteção dessas crianças, reduz cólicas também, né, porque o sistema digestivo da criança ainda é imaturo, então ele é mais fácil de gestão para o bebê. Então, o benefício está envolto dessa questão da imunidade, crescimento, desenvolvimento. Sim, e só complementando também, Ana Paula, eu creio que vai poder falar também para nós, quando o bebê fica doente, o leite materno ele muda de composição. O leite materno ele não é igual, ele, né, Ana Paula, ele modifica. Então, o bebê, quando está doente, o leite materno ele tem mudanças ali na sua composição para favorecer que o bebê melhore. Isso, a gente fala, Rubens, que existem leites maternos, né? Existem vários tipos de leite, ele não é único, né? Então, a gente tem ali o colostro, tem o leite de transição, o leite maduro. Então, é específico para cada fase do bebê, para cada situação que ele está passando,
né? Então, não existe só um tipo de leite, existem vários leites maternos. E especialmente eu falo em relação à questão dos bebês que estão no CTI, né, e para a mãe também, que independente do tempo, né, a gente tem a colostroterapia, que é justamente para isso, para fortalecer a primeira imunidade, e a gente administra logo ao nascer mesmo, no cantinho da bochechinha deles ali, para poder garantir imunidade, fortalecendo esse vínculo. E uma outra questão muito importante, porque a mãe ali, ela não se sente mãe ainda. Ela praticamente, o que eu faço pelo meu filho? Ela faz a coisa mais importante, que é fornecer o leite para ele, né, para o desenvolvimento. Então, esse leite, além de fortalecer o bebê, fortalece, a Marisa já falou a respeito disso, desse vínculo mãe-filho, e ajuda que essa mãe, que nesse período está passando ali tão complicado que diminua um pouco do estresse e até mesmo da frustração que ela sente em relação a não conseguir, teoricamente, fazer alguma coisa pelo filho, que, na verdade, é o mais importante que ela está fazendo, é fornecendo o ouro para o bebê, que é o leite materno. Sim, e complementando, né, Milene, quando essa mãe ela é orientada a já começar a fazer colostroterapia e já começar a ordenhar, as primeiras gotinhas de colostro começam gotinhas, mas são gotinhas muito valiosas. A gente está estimulando essa mama para que mais tarde também essa mãe possa conseguir dar continuidade na amamentação. Porque se nós não fizermos estímulo, não fizermos nada, essa mãe não ordenhar, há uma possibilidade de haver uma interrupção nessa amamentação. Então, já começa mesmo, como a Milene falou, desde o primeiro dia de vida. As primeiras horas de vida, independente de onde ela estiver. Se ela está ainda no bloco obstétrico, ela já pode ser ordenhada ali, levar para o bebê. Se ela tiver, vamos supor, no CTI, se houver condições de ordenhá-la e trouxer esse leite também para o bebê, também é muito benéfico. Isso será feito pela equipe, toda a atenção que é necessária. Hoje a gente consegue fazer isso aqui. Legal. E as pessoas perguntam muito, né? E é uma pergunta relativamente fácil para vocês que estão aí inseridos no meio. Até que idade é o momento correto da amamentação? Posso? Pode. O aleitamento materno, né, ele deve ser feito de forma exclusiva até os 6 meses de idade, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, e pelo menos até 2 anos. Né? Então, a gente recomenda exclusivo até 6 meses. Uhum. Então, a criança não precisa de mais nada além do leite materno. Né? Ele hidrata, ele nutre, não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nada. Somente leite materno, livre demanda. E a partir dos 6 meses, a gente já começa a introdução alimentar. Então, o leite ele vem aí como um complemento, mantendo essa questão do vínculo mãe e filho, mas também auxiliando aí na nutrição, até 2 anos. E aí vai de mãe, de cada criança, esse período até 2 anos, né? A própria criança, às vezes, ela já começa a reduzir as mamadas, a mãe também já vai começando um processo de desmame, retorno ao trabalho. Então, isso, 6 meses de forma exclusiva e até 2 anos. Isso nós fazemos também. Aprova embaixo, assim embaixo. Inclusive, tem mães que têm o 2º, o 3º filho ainda amamentando. E se ela tiver condições, né, se for indicada ela continuar a amamentação, muitas continuam e amamentam os 2 filhos. E uma coisa que é importante a gente colocar é que hoje a gente tem muitas mães colaboradoras do hospital, né, do Complexo de Saúde São João de Deus. E muitas dessas mães, né, no horário de trabalho, elas, quando há um intervalo, elas descem até o posto de coleta, né, que bacana. Fazem a ordenha, deixam às vezes um pouco para doação e levam um pouco do leite para o bebê, para ficar em casa, congelado também de forma correta. Compartilhando amor. Isso. Sim. Então, assim, hoje a gente também consegue estender isso com o nosso corpo de colaboradores que temos no hospital. Bacana. Vamos falar mais sobre o posto de coleta, né? Uhum. Na nosso podcast de hoje. Mas eu queria deixar um convite também a todos que estão nos assistindo para que vocês possam deixar as perguntas aí no YouTube, nas plataformas de streaming, que assim que terminar aqui o nosso podcast, nós fazemos questão de entrar lá, consultar todas vocês, para que a gente possa responder as dúvidas que possam surgir durante este momento do nosso podcast. Então, fiquem à vontade aí na parte de comentários para que vocês possam esclarecer suas dúvidas, ok? Pode ser assim?
Pode. Combinado, então. Queria saber de vocês agora quais são os desafios mais comuns que as mães enfrentam ao tentar amamentar e como que o hospital auxilia elas para apoiá-las. Sim. Quando a mãe chega para ter seu bebê, como a Milene já tinha falado, tem o bebê imaginário da mãe e tem o bebê real. Sim. Então, começa por aí. Muitas vezes o bebê imaginário, ele é um bebê que você vai colocar simplesmente no peito, ele vai mamar. Mas muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Esses bebês precisam de estar acordados, de ser estimulados, né? Tem o período de adaptação para que ele possa alertar, entender que precisa mamar e começar a querer sugar. E a mãe também, muitas vezes, precisa de orientação para o manejo, do posicionamento, como que ela vai posicionar. Então, a mãe pós-parto, principalmente pós-parto cesárea, precisamos estar orientando e mostrando as posições. Ela pode virar de lado, porque não pode levantar ainda. Podemos levantar um pouco a cabeceira, para a gente favorecer o quanto antes iniciar essa amamentação. Na maioria das vezes, inicia-se, inclusive, no bloco obstétrico. A mãe... terminando ali o parto cesárea, esse bebê já é colocado para sugar. Quando elas vão para o quarto, aí realmente que ela vai começar a ficar mais independente nos cuidados, é que a gente tem ali essa janela de oportunidade de já estar orientando essa mãe, mostrando para ela que realmente é possível. E muitas falam, mas ele não quer mamar. Vamos acordar, você sabe acordar seu neném, vamos tocar o neném, vamos tirar um pouco da roupa. Então, nesse atendimento, nesse período, que elas já também começam a entender a maternidade, principalmente quando é o primeiro filho, e começa a se sentir capaz. Até que esse neném vem para o peito, nós temos esses pré-requisitos. Sim. Até a gente chegar no momento de colocar no peito, da mãe, né, apoiar e tocar seu bebê, para que ele realmente comece a sugar e a gente comece a amamentação. Porque tem essa expectativa de que só pegar o neném, colocar e vai sugar. E muitas vezes não é assim. Esse bebê precisa ser estimulado, acordado. A última etapa é colocar no peito para sugar. Começou a sugar e nós vamos avaliar se tem algum ajuste para fazer, se a pega está correta, a sucção, o tempo de mamada, para poder favorecer essa amamentação. Então, orientamos muito as mães. Não que tenha um intervalo ideal, tem que ser de 3 em 3 horas. Não é muito bem isso, mas, Rubens, a gente concorda que quanto mais esse bebê foi estimulado a mamar aqui dentro do Complexo São João de Deus, no pós-parto, menos dificuldade ela vai ter em casa. Sim. Então, a gente levanta essas dificuldades, faz os ajustes necessários para que essa mãe saia do complexo com menos dificuldade possível. Perfeito. Uma coisa importante também, não só a questão da pega, né? A gente tem tipos de bicos de peito. Então, a análise também do bico, né? Exercícios para o bico do peito, ele é importante também. Então, nesse momento dessa avaliação, dessa orientação na maternidade, as meninas ajudam muito, contribuem muito a respeito dessa questão do tipo de bico, que é também uma outra questão que pode deixar a amamentação de lado, ter uma frustração em relação a isso. No próprio CTI, nós temos a questão do tempo, né? A questão do estresse que está ali vivendo aquela mãe. Algumas mães, né, já teve, não foi aqui, mas em outra instituição onde eu trabalhei, que foi conhecer o filho, ela já estava com quase 2 meses, porque ela também teve uma HELP síndrome, ficou no CTI, ficou grave, e ela foi conhecer o filho depois de 2 meses. Então, já tem outras que, às vezes, na primeira semana ainda não conheceu o filho, estão no CTI. Então, a gente tem que promover essa questão de ajudar a ordenhar essa mama. Lá no próprio CTI, hoje, a gente já tem uma rotina em relação a isso. Ver a questão dos medicamentos que ela está em uso, ver se não vai interferir. Algumas questões, realmente, algumas medicações interferem nesse primeiro momento, mas mesmo assim, não pode deixar de ordenhar, porque quanto mais a gente ordenha, mais ela vai estimular. E essas medicações que às vezes ela está usando, ou o próprio estresse, pode diminuir esse aleitamento e depois ela ter um insucesso na amamentação. E isso é muito frustrante. E desde o apoio emocional também que essas mães têm, né? O apoio emocional, incentivá-las, porque uma gotinha é um ourozinho, né? Uma grama de ouro que está ali, que faz uma grande diferença.
Então, um pouquinho a cada dia vai aumentando no final do tempo essa questão da amamentação, da ordenha, né, produtiva. Então, assim, o encorajamento, a questão mesmo das orientações. Cada uma tem uma questão específica que está vivenciando ali naquele momento. Não deixar, às vezes, estar com a dieta suspensa naquele primeiro momento, mas a questão do posto de coleta hoje, ela favorece muito a essas mães para irem, mesmo que ela sente que ela não está conseguindo naquele momento produzir para o filho dela, mas ela está conseguindo doar para outras crianças, outros bebês que estão precisando também, que às vezes as mães não conseguiram ordenhar. Então, para elas, aquilo também já é um sentimento, ela já consegue se sentir melhor, um alívio naquela tensão toda. Então, favorece também a questão do sucesso da amamentação. Então, é muito apoio emocional que a gente dá a elas. Sim, e a própria relação entre as mães do posto de coleta, às vezes chega uma mãe que é a primeira vez que vai ordenhar, pouca quantidade, tem uma mãe que já está um pouquinho mais adiantada, já consegue tirar mais leite. Então, aquela que está tirando mais leite relata, quando eu comecei, saía 3 gotinhas. Então, eu continuei, insisti um pouquinho e vim tirando para o meu bebê, que eu sabia que eu estava fazendo muito bem para ele. E aí, essa mãe, ela é encorajada também pelas outras. Tem uma rede de apoio ali. Tem. Rede de apoio entre elas. Então, elas confiam, acreditam que vai dar certo e, realmente, na grande maioria das vezes, essa produção vai melhorando até ela conseguir tirar o volume de leite que o bebê dela precisa. E nós falamos sobre o posto de coleta, né? Agora chegou o grande momento de explicar como funciona esse espaço especial aqui no nosso complexo de saúde, né? O posto de coleta de leite humano e qual que é a importância dele para o cuidado neonatal. Vocês anteciparam um pouquinho sobre isso, né? Queria que vocês explicassem, então, como que funciona ali na parte administrativa, né? Na parte de acolhimento dessas mães dentro desse espaço. Ele é a menina dos olhos da Marísia, né? Sim. É o coração dela. Sim. Então, ela vai falar com muita propriedade a respeito desse posto de coleta, que é o sonho dela. Sim. O posto de coleta do Complexo São João de Deus é uma iniciativa muito importante do complexo. Como a gente pôde perceber, né, nos discursos, durante essa conversa, ele não atende somente lá dentro aquelas mães, ele se estende para todo o Complexo São João de Deus. Tanto, né, pelas funcionárias, as mães, nós tiramos dúvidas, tanto as mães que são do CTI, mas as mães da maternidade também que têm alguma dificuldade, que precisa de uma ajuda com as mamas, elas são todas atendidas no posto de coleta. Então, a função primordial do posto de coleta é incentivar, proteger e fazer a promoção do aleitamento materno dentro do São João de Deus e na comunidade. E, mediante isso, o sucesso da amamentação desses bebês vem em primeiro lugar, porém, a grande maioria tem um excedente de leite e é onde que começam as doações. Então, essa mãe é parceira nossa, nós damos, né, iniciamos com aquela primeira sementinha e depois essa mãe ela se torna uma doadora. Isso Sim. É muito importante, é realmente muito gratificante para nós. As meninas também já devem ter, né, lidado com essa situação. Ela vira nossa doadora. Então, a função do posto de coleta, ele é muito além de uma questão técnica que nós temos que ter também, né? Tem todas as questões técnicas, mas essa rede de apoio, né, a gente manter esse aleitamento materno, poder estender esse leite doado para outros bebês que a mãe tem possibilitada, né, por algum motivo, ele vai receber um leite materno ordenhado, né? Nós vamos explicar. Então, na parte técnica, essa mãe, ela é feita uma entrevista com ela, para a gente saber como que está a saúde física dela, quais medicamentos estão tomando. A gente acolhe essa mãe, faz essa ficha admissional e ela começa a ser atendida pelo posto de coleta. Então, a colaboradora do posto de coleta avalia a mama dessa mãe, ensina a fazer uma ordenha manual, vê se é indicado usar bomba. Nós temos algumas bombas extratoras também no posto de coleta. E aí, a partir daí, ela começa a tirar leite para o próprio filho dela. Então, esse leite tem que estar prescrito pelo médico, leite materno, ordenhado. A gente avalia o volume,
para a gente estar fazendo o manejo. E esse leite ele é colocado em frasquinhos estéreis, né? Tem toda uma técnica de preparo da mama, colocado em frasquinhos estéreis, identificado. E esse leite é encaminhado para o lactário. No lactário é feito todo um trabalho, ele é colocado nos frasquinhos certinho e vai a quantidade ideal para cada horário de dieta. Então, isso aí garante uma segurança alimentar do bebê. Esse leite que vai para o lactário, ele vai direcionado para o bebê daquela mãe. Então, vamos supor, para o RN da Marisa Guimarães, vai só o leite cru dela. Só o leite cru da Marísia, do RN da Marísia. Esse leite, o excedente, que vai de doação, ele vai para o Betim, né? Ele é pasteurizado. Deixa eu chegar É só porque, às vezes, gera algumas dúvidas, e principalmente, às vezes, alguns comentários que a gente vê a respeito do seguinte. Como que é esse ambiente lá dentro? Ela tem que ser desse jeito, eu tenho que colocar touca, mas é porque é um ambiente estéril, né? Não pode haver contaminação. Então, a questão da precisão do ambiente, dessa coleta, né? O leite cru, ele é somente para aquele bebê daquela mãezinha específica. E o leite que vem pasteurizado, ele pode ser administrado em outras crianças de acordo com o período que é o colostro, o transição ou o maduro. Antes da Marisa continuar, só para complementar, o leite cru, né, o leite materno, ele vai ali mãe e filho direcionado, e a gente tem essa questão da rastreabilidade, da segurança, é tudo etiquetado com o nome da mãe, com o nome do RN, para a gente ter a segurança que aquele leite daquela mãe está indo específico para o filho dela. Né, o lactário, que é o nosso parceiro, ele recebe, né, esse leite e armazena das formas corretas, dentro das nossas legislações, que a gente segue vários critérios de segurança, né, de qualidade, e o lactário dispensa nos horários corretos para essa mãe. Já o leite pasteurizado, né, a gente congela esse leite no posto de coleta, essa oferta, envia para o banco de leite em Betim. Esse leite ele passa por todo um processo de pasteurização, então a qualidade ela é verificada, vários testes são realizados, são análises biológicas mesmo de micro-organismos, de qualidade, se tem algum contaminante físico ou químico, passa por essas análises e depois esse leite volta de forma pasteurizada para a nossa instituição. E aí a gente já chama ele de leite humano pasteurizado, né? Então, esse leite, esse excedente é o que a gente consegue dispensar e ofertar para aquelas crianças na UTI neonatal que às vezes a mãezinha não conseguiu produzir, né, a quantidade suficiente ali do leite materno para poder auxiliar no tratamento. Não só na UTI, mas os bebês que estão na maternidade, no berçário, por algum motivo também que a mãe não conseguiu ofertar, ele também pode ser recebido por eles. Na pediatria também. Só uma coisa importante, a gente falou da questão dos 4 tipos de leite, né? O cru é aquele que acabou de ordenhar aquele leite aqui, in natura, é aquele leite ali. Temos o colostro, né, nos primeiros dias, na primeira semana. Depois a gente vê um leite de transição, que é até em torno de 20 dias, mais ou menos. E depois é o leite maduro. Isso daí é a fase da amamentação, né, que começou. Então, assim, são tipos de nutrientes diferentes, né? Tem mais gordura, né, mais calorias. Então, de acordo com a fase que o bebê se encontra, o que ele vai mais precisar. Então, por isso que, sim, ele é muito completo e ele é específico para o bebê, justamente porque ele produz a quantidade de nutrientes adequadas para aquela fase do desenvolvimento que a criança está. Ou seja, tudo muito bem planejado por Deus. Totalmente. E isso é analisado, né, pela equipe médica, o período da criança, a criança já tem 5 dias, qual que é o leite humano indicado, né, para essa criança. Então, essa análise também, ela é feita, essa prescrição, ela é feita baseada ali na evidência, na indicação clínica de cada bebê, de cada RN que está lá na UTI NEO, né, e nos outros setores que tiverem indicação. Sim. E por isso essa ficha de identificação, que tem os dados da mulher, data do parto, onde se consegue identificar a idade do bebê, do recém-nascido, quando
ela é uma doadora e vai para o banco de leite, lá eles vão saber que tipo de leite que é, como a Milene falou. Sim. Então, ele vai ser identificado e o médico vai ver, não é mais prematuro, o bebê é um bebê prematuro, é um bebê a termo, qual o tipo de leite que vai ser mais indicado para ele. Perfeito. Então, assim, realmente é muito seguro, né? Todo o processo que é feito, desde o momento da orientação para a mãe que está ali, né, com o seu bebê, até mesmo aquela mãe que é beneficiada, né, junto com o seu bebê desse aleitamento que vem já pasteurizado, né, lá de Betim. Então, assim, tudo muito seguro, né, tudo muito rigoroso para que não haja nenhum problema, só benefício para as mães e para os bebês. Uma coisa importante, igual, por exemplo, a gente tem a composição do leite, né, as proteínas que estão ali formando aquele leite. Então, a gente tem... Hoje em dia, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo as deficiências, questões que a gente vai ter. Tem isso, tem alergia à proteína do leite de vaca, tem alergia a esse tipo de proteína. Então, há restrição também em relação à mãe em consumir aquele tipo de alimento para que não passe para o filho, né? Então, o leite materno, a composição dele, ela é adequada para o processamento do ser humano, né? Então, do sistema gastrointestinal, imunológico do ser humano. Então, por isso que ele é o mais completo e adequado alimento para esses bebês. Perfeito. E já partindo aqui para o nosso encerramento, nosso podcast, vocês que estão nos acompanhando aí, hoje nós estamos com o tema Agosto Dourado, juntos pela promoção do aleitamento materno. Conosco aqui Milene Oliveira Gonçalves, coordenadora de enfermagem da UTI Neopediátrica, Ana Paula Gomes e Cordeiro, coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica IRT do Posto de Coleta de Leite Humano, e Marisa Guimarães, enfermeira obstetra na maternidade. Queria que vocês pudessem falar agora a respeito de como que a comunidade pode participar nesse processo de doação e de recepção desse leite do posto de coleta. Pode ser? Marisa? Sim. Nós temos o contato, né, está nas redes sociais do hospital. Essa mãe que deseja ser doadora, ela entra em contato e aí nós avaliamos os exames, cartão de pré-natal, e aí a partir dessa análise, ela, né, se foi indicada como doadora, nós passamos as orientações e esse leite ele pode ser coletado em casa, com toda essa segurança. Mesmo. Sim, o hospital fornece os frascos estéreis, fornece todo o suporte para ela e ela pode fazer essa coleta em casa, com toda a segurança, né? A gente passa com mais detalhes para ela e ela faz essa coleta em casa e esse leite vem congelado do domicílio da doadora para o São João de Deus. E, a partir daqui, nós enviamos para Betim para ser pasteurizado. Esse leite, abre esse processo. Esse leite que é doado, ele vai para pasteurização, como a Ana Paula falou, para depois volta para nós pasteurizado para ser administrado nas crianças. Ou seja, a comunidade tanto pode doar como receber e ser beneficiada com esse projeto, certo? Certo. Uma coisa que é importante, né, principalmente os pediatras podem nos ajudar bastante quando for na consulta, na puericultura, né, porque às vezes tem bebês que estão tendo dificuldade, tem mães que estão tendo dificuldade na questão da amamentação ali, porque tem uma produção muito grande, um volume muito grande de produção de leite materno. E aquele bebê às vezes começa a engasgar, tem algumas outras coisas. Então, essa orientação, né, de retirar o excesso do leite, né, para deixar que o fluxo seja menos intenso para o bebê, que ele não tenha dificuldade para sugar, esse leite, tanto ele pode ser aproveitado para aquele mesmo bebê, né, para a mãe pode ser armazenado, estocado em casa, para ela, depois, no momento que ela sair, ele ser beneficiado, ou ela também pode doar, né. Eu tenho uma prima que ela foi beneficiar outras crianças justamente por essa questão. Ela estava tendo uma produção, a bebê estava tendo dificuldade com essa produção excessiva que ela estava tendo. Sim. E isso ela começou a doar o leite. E beneficiou várias outras crianças, né? Então, os pediatras podem também ajudar, orientar e contribuir, porque isso faz uma ação assim brilhante e de ouro para esses bebês. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que a mama, ela não é estoque, ela é fábrica. Então, muitas vezes, é uma dúvida que surge também.
A mãe, Sim. às vezes, acha que a mama tem que estar sempre cheia, sempre guardando leite para o bebê, mas, na verdade, esse leite que fica reservado, fica acumulado na mama, ele pode até trazer riscos de ter uma mastite, de ter uma complicação. Então, lembrar sempre que quanto mais a gente tira, mais nós vamos estimular essa mama a produzir. Então, a mama, ela não é estoque, é fábrica. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Que não vou perder. Não vai Não perder, vai. não é uma não vou perda. deixar. É importante estar sempre renovando. Isso. Sim, Quanto sim. mais eu produzir, eu retirar, mais eu estimular, mais eu vou produzir. E com mais qualidade. E com qualidade, outra Sim. tem um risco menor, igual a Marisa falou, de dar mastite, que aí vem o insucesso todo de uma amamentação. É a frustração. Aí vem as fissuras, a dor, vem N coisas que vão trazer insucesso para essa amamentação. Sim, e toda essa ordenha, né? E esse estoque de leite. Então, podemos pensar, nossa, mas é realmente preciso todo esse cuidado? Sim, é realmente preciso. E tudo em equilíbrio. Então, a amamentação também precisa de equilíbrio. Então, se está produzindo muito, está tendo muito, temos que tomar essas atitudes que favorecem ao bebê e a outros bebês também, tomar essa atitude para que haja um equilíbrio e menos riscos para a mãe. Pra mãe. Muito bem. E todos saindo felizes. Todos né? saindo felizes, todos. Imagino que são muitas histórias, né? Bacanas que vocês têm aí dentro do posto de coleta. Depois, em um próximo momento, para a gente poder voltar a falar desse assunto, eu acho muito importante, né? A gente está sempre aí difundindo, né, a importância da amamentação. Mas depois eu quero que vocês tragam histórias aí pra gente, né? De cases de sucesso, mães que doaram 1, 2, 3 vezes, que tá aí com uma frequência maior também de doação, tá? Pensem nisso para o nosso próximo podcast. Combinado? Combinado. Bom, então para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães, para as famílias, né, para toda a comunidade que deseja aí participar do nosso posto de coleta, né, participar desse movimento tão lindo, né, que transmite tanto amor, né, e também a importância desse aleitamento. Podemos começar com você, Marisa? Sim. Nós precisamos pensar também na amamentação, que começa dentro de casa. Então, favorecer esse vínculo da mãe, do bebê, desde ali os primeiros dias em casa, aquela adaptação da família, né? E acreditar na amamentação. Vai dar certo. Pode acreditar que dá. Pode acreditar que vocês estão fazendo o melhor para o bebê de vocês. E a família vem todo como uma rede de apoio. Para a família também é gratificante ver que a mãe consegue amamentar, que o bebê está crescendo bem, crescendo saudável. É isso que eu ia comentar com você. Porque, assim, às vezes fala-se tanto em amamentação, mas qual o papel do homem? O homem tem que estar ali do lado, tem que estar incentivando, porque não tem nada mais bonito do que a amamentação, né? Ali a mãe junto com o filho e o pai do lado incentivando, né? Sim, sim. O membro da família é muito importante, pai. Porque é um apoio, inclusive, emocional. Ele pode não estar fazendo nada, mas só de estar ao lado. E o bebê, ele percebe isso. Somos seres humanos, né? Sim. Somos motivados também pelas emoções. Então, o bebê percebe também essa presença. Isso é muito importante. Muito importante. Ok, Ana Paula? Rubens, como eu sempre falo, né, a nutrição ela salva vidas. Então, cada gotinha conta, cada ml conta. Então, eu trago isso para a vida, realmente, com relação à nutrição. O leite materno é o nosso primeiro alimento. E trazendo, né, o tema da nossa campanha do Agosto Dourado, que é a questão da sustentabilidade, reforçar que não tem custo, né? A gente está prevenindo ali doenças, a gente está trazendo saúde, né? Auxiliando para as outras crianças que as mães não conseguiram ali produzir, então a gente está salvando vidas, né? E pensando a longo prazo, esse aleitamento, esse leite materno, ele vai prevenir doenças, vai prevenir obesidade no futuro, prevenir doenças cardiovasculares, doenças de síndromes metabólicas. Então a gente não trata só agora, a gente também prepara essa criança, esse bebê para o futuro, né, para um adulto. Então, nutrição ela é muito bonita, né, e é sobre isso, trazer o conhecimento, trazer esse acolhimento às mães, porque é desafiador, né, apesar de ser um processo natural, é um processo que é desafiador, mas elas conseguem. A gente vê muitas histórias de sucesso e a família em volta, auxiliando, é muito bonito de se ver.
tá? Então, é sobre isso. Obrigada. Perfeito. Milene? É sobre acreditar que aquela gotinha que está saindo ali, aquela primeira gotinha, né, tanto que ela é importante, que ela é fundamental para a saúde, né, do desenvolvimento do seu bebê e para o fortalecimento desse vínculo mãe-filho, né? Não somente isso, mas também o vínculo da família. O acompanhamento dos pais presentes todo momento. Então, é um momento mágico para essa família. E é um momento que vai se perpetuar para uma vida inteira, né? Então, assim, eu acho que é o momento que a mãe, a família vive, que é o mais sublime dela, que é a questão do ato de amamentar. Sim. E não é porque, às vezes, também a gente está falando do sucesso, mas eu acho importante também não deixar as mães frustradas. Algumas não vão conseguir, mas ela não vai ser menos mãe por causa disso, não. Com certeza. Mas a gente não pode deixar de tentar. E por isso nós estamos aqui numa rede de apoio para ajudá-las, para apoiá-las nesse momento que elas tiveram alguma dificuldade, né? Nós estamos aqui, o Complexo Saúde de São João de Deus tem hoje uma fonte de apoio a essas mães também, por meio do posto de coleta, para garantir o sucesso nesse momento tão importante que é o aleitamento materno. Sim. Perfeito. Muito obrigado novamente a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, nesse tema importante, Agosto Dourado, juntos pela promoção do aleitamento materno. Comigo aqui, Milene Oliveira Gonçalves, coordenadora de enfermagem da UTI Neopediátrica, Ana Paula Gomes de Cordeiro, coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica e responsável técnica do posto de coleta de leite humano, e Marisa Guimarães, enfermeira obstetra da maternidade. Muito obrigado mesmo, tá? Todos vocês, essa equipe fantástica que estão na condução desse projeto maravilhoso, que vocês possam continuar com tamanho brilhantismo e continuar aí colaborando com as famílias, viu, gente? Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Nosso podcast Saúde em Pauta vai ficando por aqui, mas sem antes, não poderia deixar de agradecer a Cafeteria Café Preto pelo patrocínio do nosso café, que nós vamos agora atacar o café todo mundo aqui, viu, gente? Fiquem à vontade, eu imagino que você deve estar com fome, né? Já passamos das 8 da noite de uma quinta-feira, mas é o momento da gente poder confraternizar aqui também. Queria agradecer ao Enquadro Filmes, responsável pela filmagem e finalização do nosso podcast, a toda a equipe da comunicação e equipe de SND, Serviço de Nutrição e Dietética do nosso Complexo de Saúde. Na próxima quinta-feira, com certeza, um novo tema importante para vocês, nossos espectadores. Sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, no YouTube e nas plataformas de streaming. Agradeço a todos vocês pela audiência, por nos acompanharem. E até semana que vem. Se Deus quiser. Até mais.